E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Aula D. E hoje a gente vai falar sobre Úrsula, uma literatura escrita por uma escritora lá no século XIX chamada Maria Firmina dos Reis. Muitas pessoas talvez não conheçam essa literatura ainda e eu vou conversar um pouquinho contigo sobre por que muitas pessoas talvez não conheçam essa literatura. Então, assim, para começo de conversa, a gente tem um escritor que escreveu quase que contemporaneamente a ela, que é o Machado de Assis. Hoje em dia a gente tem todo um novo debate, né, sobre o fato de que muita gente está descobrindo que Machado de Assis de verdade era negro, a gente não sabia disso. Como que a gente não sabia disso, né? Porque muitas vezes, muitas fotos dele, muitas imagens dele acabaram vindo pra gente, sendo construído como a imagem de um escritor branco. E aí, uma coisa interessante em relação a Maria Firmina dos Reis é que eu trouxe essas três imagens diferentes, tá? E é uma grande polêmica em relação a qual delas seria uma verdadeira descrição da Maria Firmina, qual delas seria mais realista em relação a essa pessoa, porque a gente simplesmente não tem um registro formal dessa pessoa que foi tão importante, né? Hoje a gente vê como tão importante para a literatura. Então, nota só como há essa polêmica em relação a como essa pessoa que viveu num determinado momento, que publicou e que seu livro teve determinada circulação num determinado momento que foi publicado, mas que não adquire relevância, né, entre muitas aspas, para que se fique para a posteridade. Então, a questão aqui é muito mais pensar por que essa pessoa não tem esse valor que muitos outros escritores do período tiveram, sendo que se reconhece hoje em dia o valor dela, né? Olha que complicada essa definição. Então, muitos vão falar que nenhuma dessas daqui representa fielmente a Maria Firmina, né? Inclusive, aqui se fez uma estátua em relação, né, em homenagem a ela, e muitos críticos vão dizer que essa estátua não tem nada a ver com ela, porque é extremamente embranquecida também, com cabelos lisos, né, com traços mais embranquecidos. Então, nota que eu já estou te dando, né, de antemão o fato de que ela era uma escritora, acredita-se, né, uma escritora negra. Agora aqui, o momento em que ela escreveu, né, é extremamente importante, porque a gente vai enquadrar isso na história da literatura mais ou menos ali pelo romantismo mesmo, né, o momento romantismo. Só que a gente sabe, né, lembra lá todas as aulas de história da literatura, que esse momento do Brasil é extremamente importante porque a gente começa, né, a gente se torna um país independente, né, a gente começa a ter um projeto de construção de uma identidade nacional. E muitos escritores, né, vão estar caminhando nessa direção, né? Machado de Assis em algum momento, José de Alencar, né, extremamente enfático nesse seu projeto de mapear o Brasil, né, e mapear sempre nessa ideia de que aqui é muito lindo, né, que a minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiá, então tudo aqui é muito maravilhoso. A Maria Firmina dos Reis, embora se enquadre em certo sentido nessa estética, a gente vai ver como, ela também dá uma rompida com essa ideia, porque ela vai tratar de temas que não são temas tão maravilhosos assim. Então, te liga aqui um pouquinho em alguns dados históricos bem importantes, tá? Entre 1812 e 1820, chegam 36 mil escravizados africanos no Maranhão. A Maria Firmina dos Reis, ela é maranhense, inclusive ela vai publicar ali com o nomezinho Uma Maranhense. Então, já uma não identificação, né? Em 22, olha só que dado interessante da nossa história, né? Essas coincidências são bem peculiares. A gente declara a independência aqui no Brasil e não se sabe exatamente quando, mas nasce Maria Firmina dos Reis desse ano, né? Ao longo desse ano. Vários movimentos de emancipação e insurreição escravos, mobilizações abolicionistas por toda a América vão acontecer de 21 a 63. Então, nota como às vezes a gente não tem noção de que a história do Brasil, e principalmente a história da escravidão, ela tem tantos movimentos de insurreição assim, né? A gente fica meio, tá, mas como é que ninguém se revoltou? Se revoltaram sim, né? Olha a quantidade de movimentos intensos que vai existir nesse momento aqui e que vão existir ao longo da história também, tá? Algo que é importante para nós, né, literatos, pessoas interessadas na literatura, é que no Maranhão, entre 28 e 59, vários periódicos literários começam a surgir, começam a existir. Então, tu começa a ter uma circulação literária, né? Algo bem próprio desse momento ali de começo do século XIX. Que eventualmente a Maria Firmina dos Reis vai publicar e vai escrever nesses momentos. Uma revolta de 35, chama Revolta Malês, tá? Que contou com mais de 600 escravizados e que foi extremamente forte, tá? Um movimento de resistência extremamente forte. Olha a movimentação em relação à escravidão. A escravidão estava existindo, claro, mas estava também sendo questionada, né? E esse questionamento, ele não é um questionamento aleatório. Esse é um questionamento como o que a Maria Firmina dos Reis vai fazer. E aqui uma ideia, tá? Em 41, uma espécie de censo, tá? Quase metade da população, né?
mais ou menos metade, né? 105 mil, né, mais ou menos, pessoas livres e 84 mil, mais ou menos, pessoas escravizadas. Olha que a população estava bem dividida, né? Em 50, a Lei Eusébio de Queiroz, né, sabemos, e aí a Úrsula é impresso pela primeira vez, e a Maria Firmina logo em seguida começa a escrever nesses periódicos literários que eu comentei. Então, olha como a vida da Maria Firmina, ela se relaciona historicamente com o momento muito fortemente, né? Em 80, olha só essa mulher, olha a personalidade dessa mulher, né? Ela vai fundar a primeira escola mista e gratuita, mista meninos e meninas, e gratuita do Brasil, tá? Lá no Maranhão. Em 88 a gente tem a abolição da escravatura, né? E aí ela compõe o hino da abolição, né? A libertação dos escravos. Lá por 88 a gente vai ter o surgimento de algo que eu achei bem interessante, que eu não conhecia, tá? Eu comecei a conhecer quando eu comecei a pesquisar Maria Firmina, que é isso que chama Guarda Negra. Porque no momento em que há a abolição, muitas pessoas, né, ficam descontentes com a abolição, porque queriam uma manutenção daquele sistema. Então a Guarda Negra são esses ex-escravizados que vão se colocar contrários a essas pessoas que vão resistir. Olha só, né? Então não é assim, libertou os escravos, tá tudo bem. Nunca foi, né, tá tudo bem, porque a gente não teve nenhum tipo de planejamento em relação à libertação. Mas, sobretudo, não estava tudo bem no cenário social mesmo, no microespaço, né? As pessoas não queriam aceitar que ex-escravizados agora estavam convivendo em sociedade. Então, tem que se instituir esse tipo de resistência mesmo pós-abolição, tá? E olha só, voltando à vida da Maria Firmina, né? Em 1917, apesar de ela ter publicado ali em 60 o Úrsula e ter participado da vida política, da vida literária do país e também, né, da vida política, da vida social, ela acaba morrendo, tá, cega e pobre, lá em Guimarães, que é a cidadezinha onde ela sempre morou. Aí o que acontece, gente? Porque esse romance ele não fica para a posteridade. Como que ele chegou até a gente, então, né? Em 1962, liga aqui a diferença temporal, né? Esse romance é encontrado, mas não se sabe muito bem a autoria. Então vai se fazer essa pesquisa historiográfica, né? Até que só em 1975, 116 anos após a primeira publicação, 116 anos, gente, liga nisso. É lançado no Rio de Janeiro o romance Úrsula, né, novamente. Daí ele vai ser lançado finalmente e vai circular. Hoje em dia já tem 3 ou 4 reedições, né, é um texto bastante já mais conhecido, publicado inclusive por grandes editoras, né. Então tá beleza, gente? Agora então vamos pensar um pouco mais na própria estrutura desse romance, né? Já te adianto aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Vai ter aquela historinha água com açúcar do casalzinho romântico, né? E aí o nosso casal principal é de fato Úrsula e Tancredo, né? Que são dois jovens se relacionando, né? Vivendo essa história de amor. Só que, te liga só, o Tancredo, ele vem de um amor falido, tá? Já foi apaixonado pela Adelaide, mas o que aconteceu aqui? A Adelaide o traiu, né? A Adelaide foi, segundo o que nos conta Tancredo, né? Foi bastante traíra e quando ele volta, né, pra ficar com ela, então, porque claro, tem uma série de empecilhos, na verdade ela tá casada com seu pai. E aí, né, a coisa não vai dar muito certo. Agora aqui, outra personalidade que também vai ser um intruso nessa relação vai ser o Comendador Fernando. Quem é este Comendador Fernando que também vai ser, né, apaixonado por Úrsula? Na verdade, o Comendador Fernando, ele é irmão, tá, da Luísa B. Então, ele vai ser cunhado, né, do pai da Úrsula. Olha só essa relação familiar, é sempre bastante complicada, assim. Mas o que o Comendador Fernando faz? O pai da Úrsula, né, quando a Luísa vai se casar com ele é de uma classe social mais inferior, ele é uma situação social mais desprivilegiada. O Comendador Fernando, frustrado com isso, vai lá e assassina o pai da Úrsula, tá? Então, já tem essa relação, esse ranço familiar muito forte. Uma coisa que é bem importante em relação a essas famílias aqui, tá? E uma coisa que eu não comentei, tá? É que o Comendador Fernando é que ele vai dar o tom mais dessa história. Ele é um personagem extremamente importante, porque ele que vai impossibilitar essa relação de amor, porque os dois jovens estão apaixonados, todo mundo gostaria que eles ficassem juntos, afinal de contas é o mocinho e a mocinha. Mas o Comendador Fernando, ele vai impossibilitar isso, fazendo o quê? Assassinando também Tancredo, levando Úrsula à loucura que acaba também, né, falecendo. Então, assim, em relação à organização familiar, duas coisas que eu não comentei são bem importantes, tá? A primeira delas é que aqui tu tem um primeiro casal, tá? Primeiros casais, que são uma primeira geração.
né? Tanto o pai da Úrsula, o pai e a mãe da Úrsula, o pai e a mãe do Tancredo, serão uma geração em que o pai representa realmente essa figura do patriarca violento, agressivo, né? E as mães são essas figuras bastante subjugadas a esse sistema, tá? Então tem uma coisa bem violenta, né, e forte, marcada aqui. Agora, essa segunda geração, nota como tem uma diferença geracional forte aqui. Essa segunda geração, não. O próprio Tancredo, por exemplo, né, que é encontrado, lá a narrativa começa com ele sendo encontrado na beira lá do rio, que ele se acidenta, ele vai ser resgatado por Túlio, que é um escravizado, né? Então, ele vai ser eternamente grato por isso e vai acabar dando a liberdade, né? Novamente, entre muitas aspas, pro Túlio. Então, ele tem uma perspectiva diferente em relação à escravidão, ele tem uma perspectiva diferente em relação ao relacionamento, né? Ele quer se casar por amor com Úrsula, ele não quer pensar em uma estrutura familiar, uma estruturação familiar. Tanto que o amor que ele tinha pela Adelaide também era um amor proibido, porque ela era uma órfã, ela era meio sem condições ali financeiras de assumir esse casamento, não seria benéfico, né, financeiramente. Mas ele também estava apaixonado por Adelaide, depois apaixonado por Úrsula. Então ele é um cara bem romântico, ele é o mais romântico, bem diferente dos pais. Então tem esse conflito geracional bem interessante aqui, não esquece disso. Agora, o que faz essa narrativa ser tão diferente assim? A gente vai ter, alguns anos antes, tá? Alguns anos depois já, Castro Alves, que era conhecido como o poeta dos escravos, né? Que vai cantar lá o navio negreiro e vai contar as atrocidades, as barbaridades do navio negreiro. Agora aqui, alguns anos antes, a Maria Firmina dos Reis já estava fazendo isso. Quando ela dá a voz, tá? Tudo bem? Ao Túlio e à Susana. Eles falam, tá? Tem uma série de diálogos, tanto entre eles quanto com outras pessoas, né, mas principalmente entre eles, que vão dar voz a essas pessoas e vão transformar essas pessoas em pessoas relevantes para o enredo narrativo. E não só para o enredo narrativo, como como um próprio valor político que eles vão ter, né? Então, olha só, te liga só, quando a principal questão que essas duas personagens vão estar discutindo é a questão da liberdade. Então aqui, pra fechar, tá, os temas, o amor romântico vai estar bem representado, esse conflito geracional, conflito econômico, casar por dinheiro, não casar por dinheiro, casar por amor, o papel social da mulher, né, das mulheres, todas elas têm um papel bastante de submissão, e a escravidão está completamente em pauta aqui, tá? Agora aqui, alguns capítulos principais, tá? O interessante, claro, é ler a narrativa toda, mas alguns capítulos que acontecem coisas realmente que modificam a narrativa. Então dá uma olhada, lê aquela com mais atenção. Dois deles aqui chamam atenção, né? A Preta Susana e Túlio. E aí eu vou botar uma citaçãozinha aqui, bem do capítulo A Preta Susana. Vocês deem um pausezinho aí no vídeo, deem uma lida na citação inteira, porque ela é bem importante, mas eu quero chamar a atenção para um negócio aqui, né? Ela tá totalmente contando como que era aqui, só para contextualizar, né? Que eu já me empolgo e já saio falando. Para contextualizar. Esse é o momento em que o Túlio vai contar para Susana que recebeu a liberdade, né? Que o Tancredo deu a liberdade para ele. Então, o que acontece aqui? Ela começa a contar, começa a questionar isso, tipo, como é que pode ser feliz com isso, Túlio? Tipo, tu só está ganhando a liberdade porque tu foi escravizado. Então aqui, ela começa a falar, contar como que era a vida dela e como foi o momento em que ela foi escravizada. E aí ela vai dizer o seguinte: tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Nota aqui que a gente tem uma relação de poder, né? A construção e a autorização da escravidão, ela é possível muitas vezes por causa de um discurso de que os negros eram inferiores aos brancos, né? Esse é o discurso da escravidão. Então os negros eram bárbaros e os brancos não eram bárbaros, né? Eram não bárbaros. Agora, quando a Susana, que é uma personagem negra, nos diz que os brancos eram bárbaros, tu tem uma reflexão oposta à reflexão que tu estava fazendo no momento, né? E essa ideia circular é uma ideia bastante questionadora, né, problematizadora. Agora aqui, outra citação ainda do mesmo capítulo, tá? Como que isso aconteceu? Ela era uma mulher livre do nada, né? Ela foi capturada, ela se torna prisioneira. Ela se torna escrava. Foi nesse momento em que ela se tornou escrava. E aí, novamente, né, quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, né, pátria, esposo, mãe, filha, liberdade, né? Tudo ela tinha nessa outra pátria, tudo ela tinha nesse outro lugar de onde ela foi arrancada. Então nota aqui que tu tem uma super descrição espacial de um lugar que é maravilhoso. Então pensa comigo aqui um pouquinho, vamos fazer uma relação com a Canção do Exílio. Se a Canção do Exílio diz que o Brasil é o melhor lugar do mundo, como é que a gente pode ter esse lugar tão maravilhoso lá, né, no lugar de onde veio, lá em África?
né? Então já tem um questionamento, inclusive, em relação a esse projeto nacionalista, esse projeto idealizado. Porque para a Suzana, o melhor lugar do mundo era sim lá na nossa perspectiva no exílio, no outro lugar. Bem diferente do que a gente estava contando aqui. Tá? Só para tu te situar, porque é uma narrativa bem longa, bem complexazinha. E aí, minha gente, aqui com vários risquinhos, tá? Vamos apagar esses risquinhos para ficar bonitinho. Desejo a todos e todas, tá? Boas aulas, bons estudos e uma ótima leitura, tá certo? Valeu!